os exercícios referentes à aula que nós tivemos, também de forma híbrida, né, na semana passada, a respeito da economia e da sociedade açucareira. O açúcar, que foi o nosso primeiro ciclo econômico colonial. Mas e o pau-brasil? O pau-brasil é pré-colonial, tá? E o açúcar é propriamente colonial. Então não vamos nos esquecer desse detalhe, que às vezes pode ser útil, né? Para alguma coisa. Vamos lá. O primeiro exercício da página 281 diz o seguinte: em um engenho... esse aqui é o Padre Vieira. Puta, esse Padre Vieira é muito sacana, mano. Olha o que ele fala para os escravos, ó. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor, com S maiúsculo, né, Jesus, padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz, a cruz de Jesus, foi composta de 2 madeiros, e a vossa em um engenho é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez servindo como cetro de escárnio, né, quando deram um pedaço de bambu para Jesus segurar lá, para dizer que era o cetro dele, né? E outra vez para a esponja, quando lhe deram o fel. Jesus, que estava pendurado na cruz, deram lá a esponja para ele, né? Para ele cheirar. Vinagre, né? A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias, queridos afro-brasileiros. Noite sem dormir e dia sem descansar. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação. Que, agora, hein? Se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Então vocês se conformem com a vida de escravos, porque vocês estão sendo igual Jesus. Olha que honra. E se vocês aguentarem tudo isso com paciência, vocês vão para o céu. Mas é um canalha, né? Bom, o trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e o trabalho dos escravos na produção de açúcar, né? Alternativa E, né? Despidos, sofrendo, sendo torturados, etc, etc. E ele ainda procura legitimar isso, dizendo que se eles ficarem bem quietinhos, forem bem bonzinhos, eles vão para o céu, como mártires. Aí temos aí um outro texto. Número 2. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII. Vocês sabem, o açúcar ele é, no seu estado selvagem, um bambu que foi domesticado na Índia. Os árabes entram em contato com ele na Índia, levam para a Europa e os portugueses depois levam para suas ilhas do Atlântico e das ilhas do Atlântico aqui para o Brasil, onde a produção se massifica de fato. Durante a Idade Média. Foi principalmente a partir das cruzadas, movimento militar, religioso e comercial da Europa para o Oriente, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, uma especiaria, né? Extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Você sabe que até o século XVIII, o açúcar, ele ainda era, assim, culturalmente considerado sinônimo de riqueza. Tem até um doce que eles faziam na França, que era um baúzinho feito de açúcar queimado, uma caixinha feita de açúcar queimado, e dentro dele punha uma joia para dar de presente para a pessoa. Então a sobremesa era uma joia
Na verdade, a pessoa usava a joia e comia a caixinha feita de açúcar queimado lá, né? Então, vocês verem como o açúcar era sinônimo de riqueza, né? Tinha o açúcar, dizem que o açúcar ele serviu para mostrar quem era rico na Europa, para alegrar a vida dos ricos e diminuir a amargura da vida dos pobres na Europa da Idade Média, né? O açúcar então meio que disfarçava a desgraça dos pobres, porque como ele se tornou uma especiaria relativamente barata, que os pobres também podiam comprar, dentro do antigo sistema colonial, o açúcar foi escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira por muito lucro para os portugueses, mas mais lucro para os holandeses, que refinavam e vendiam esse açúcar lá na Europa. Tá? Não se esqueçam disso, o açúcar tinha um valor enorme, açúcar refinado na Europa. É só isso? Muito bem. Então, essa daqui foi a última aula dos nossos 4 encontros de hoje. Peço que vocês amanhã estejam aí novamente presentes. Fiquem com Deus. Namastê aí em casa. Tchau, tchau. E vocês que estão aqui na sala,